do Senhor. Meu nome é Solange Charlot e hoje tem devocional no livro de Provérbios. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Já vai pegando a sua Bíblia e abra em Provérbios, capítulo de número 9. E estaremos a princípio fazendo a leitura do verso 10, que nos diz assim: O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Verso 11 também nos diz: Por quê? Porque por mim se multiplicam os teus dias e anos de vida se te acrescentarão. Aqui nós vemos a diferença entre a sabedoria e entre aquele que é incauto, o perverso, o escarnecedor. Nós vemos que a sabedoria, ela tem um convite para um grande banquete. Nesse banquete tem pão na mesa, nesse banquete tem carne, nesse banquete tem vinho. Esse banquete é preparado e quem nos convida é o próprio Pai. Ele é o nosso anfitrião. Nesse banquete, o seu local é o céu de glória, o paraíso. Nesse banquete, os louvores são entoados pelos anjos e pelos remidos do Senhor. Há um banquete a nos aguardar, há um banquete nos céus para mim e para você. Qual tem sido a nossa escolha? Nós vemos a sabedoria chamando, a sabedoria dizendo: venha, porque eu tenho o melhor. Venha, porque na mesa tem tudo que eu e você necessitamos. Será que ao ouvirmos o convite da sabedoria, nós tomamos posse desse convite? Ou será que nós agimos com insensatez? O verso 5 diz que: Vinde, comei de meu pão e bebei do vinho que misturei. E esse convite diz o verso 4: Quem é simples, volte-se para aqui. Aos faltos de senso diz. Aos faltos de senso, e quem é simples, há esse convite. O convite para participar do grande banquete. E para participar desse grande banquete é necessário deixar. Diz assim: Deixai os insensatos e vivei, andai pelo caminho do entendimento. É necessário andar pelo caminho que nos leva a uma vida de abundância e a uma vida eterna no Senhor. É necessário abandonar as velhas práticas e se render à vontade do Pai. É necessário ser humilde para receber a instrução e a repreensão e acatá-la com alegria, porque aquele que é humilde, ao receber a repreensão, ele não age com arrogância, muito pelo contrário, ele recebe a instrução, ele recebe a repreensão e através disso ele gera frutos que agrada ao Senhor. O verso de número 8 diz: Não repreendas o escarnecedor para que te não aborreça. Repreende o sábio e ele te amará. Dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio ainda. Ensina ao justo e ele crescerá em prudência. Quem é sábio, ele ama quem o encoraja, quem o instrui, quem o repreende, e ele recebe
e ele cresce em sabedoria, e ele cresce em instrução, e ele cresce em prudência. Mas o escarnecedor, ele não é ensinável, muito pelo contrário, ele dá desculpas, ele não quer saber de ser instruído, pelo contrário, ele caminha a passos largos para a casa e o banquete da mulher adúltera, do pecado, porque nós vemos aqui que a sabedoria, ela prolonga os nossos dias de vida, a sabedoria nos dá longevidade, porém, o convite da mulher adúltera, da mulher que age com loucura, o convite do pecado é um convite sedutor. O convite do pecado é um convite que chama a atenção, porém ele leva aquele que se rende a esse convite, ele leva aquele que se rende a esse chamado, a passos largos para a morte. O convite do pecado é dizer que águas roubadas são doces. O convite do pecado é dizer que aquilo que é feito às escondidas é agradável. Oh, mentira cruel, porque isso, na verdade, nos leva a caminho de morte. O verso de número 18 nos diz: eles, porém, não sabem que ali estão os mortos, que os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Hoje o convite é: seja sábio. Hoje o convite é: venha temer ao Senhor, porque temer ao Senhor é obedecer ao Senhor. Temer ao Senhor não é ter medo de Deus, muito pelo contrário, é reverenciá-lo, é obedecê-lo por amor a Ele. Que eu e você possamos tomar posse dessa palavra. Feche os teus olhos aonde você está e ore comigo. Pai, rendemos graças a Ti, Senhor, pela Tua palavra. Rendemos graças a Ti, Senhor, e nos rendemos ao Teu convite, Pai. Vê se há em nós algum caminho mau e nos guia pelo caminho que nos leva à salvação, Pai. Pelo caminho que nos leva mais próximos de Ti, Senhor. Ah, Senhor, não permita que venhamos agir como escarnecedor, como incautos, como aqueles que agem com insensatez, Pai. Mas abra os nossos olhos, purifica os nossos corações, Senhor. Transforma a nossa vida de dentro para fora, Pai. E que possamos, Senhor, dia após dia ser transformados, Pai, pela Tua palavra, numa mente renovada, Senhor. Atitudes, pensamentos, Senhor, governados por Ti, Deus Todo-Poderoso. Assim Te clamamos, assim Te pedimos, Senhor. Eis aqui cada um de nós, Senhor. Cumpra em nós o Teu querer. Nos enche cada vez mais do Teu Espírito, em o nome de Jesus. E você que concorda e crê, diga amém. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor venha resplandecer o seu rosto sobre a mim e sobre a tua vida e tenha misericórdia de mim e de você. Que o Senhor nos dê a paz e que eu e você não venhamos esquecer de que Ebenezer até aqui nos ajudou o Senhor.